anos, então, desse artigo, refletindo exatamente assim, né? Foi um artigo que fez essas denúncias, e 50 anos depois, né, embora a gente tenha, né, vários documentos, né, várias orientações, se, né, ainda assim, a gente conseguiu acabar, né, com todos os problemas envolvendo as pesquisas, em seres humanos. Bom, dito isso para vocês, assim, acho que é bem importante a gente pensar nos aspectos éticos envolvendo as pesquisas em seres humanos. Então, desde a seleção dos participantes, né, de se observar as questões de vulnerabilidade, as questões envolvendo o processo de consentimento, né, a reflexão sobre os riscos e benefícios das pesquisas, né, questões envolvendo a privacidade e confidencialidade, os conflitos de interesse, né? Então, os pesquisadores precisam, né, estar atentos a esses aspectos, né? Para que a gente possa desenvolver realmente uma pesquisa, adequada, né? Bom, aí começa a falar um pouquinho dos nossos desafios, né? A gente tem hoje aqui no Brasil, né, um sistema CEP-CONEP, então, que vai fazer, né, a avaliação de todos os projetos envolvendo seres humanos. E eu trago aqui, né, da fonte, né, da própria Conep esses números, né, que a gente tem envolvidos, né, pessoas envolvidas nos comitês de ética em pesquisa, entre coordenadores, membros relatores, representantes de pesquisa, nós temos em torno de 15.378 pessoas. Então, são muitos envolvidos na pesquisa, né? Aqui a gente está falando, né, em pessoas que vão estar fazendo a avaliação dos projetos de pesquisa. Então, aí eu já vejo um desafio, que é que todos estejam, né, em consonância e todos estejam muito apropriados, né, de todos os aspectos que devem ser observados, né, em relação à adequação das pesquisas, tá? Importante mencionar para vocês, então, né, acho que é do conhecimento de muitos, né, mas nós temos várias resoluções e normativas no Brasil. A gente não tem uma lei, né, de pesquisa em seres humanos no Brasil, até tramita um projeto de lei, né, sobre pesquisa clínica. Nós temos lei para pesquisa, em animais, mas em seres humanos, realmente, as nossas normativas vão ser as resoluções do Conselho Nacional de Saúde, né, as resoluções da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Então, acho que um desafio, né, dos pesquisadores é conhecer, né, todo esse marco regulatório, né, e pôr em prática, né, essas resoluções todas que embasam, né, as nossas pesquisas. Queria trazer para vocês, então, né, um pouquinho de uns números da Plataforma Brasil, então, que é o sistema onde as pesquisas, né, chegam para avaliação dos comitês de ética em pesquisa, da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, né, onde é um número bem atualizado agora de maio, né, que um total de instituições cadastradas na plataforma são 30.176 instituições, né? Entre instituições brasileiras e instituições estrangeiras. Né? E também me chamou bastante atenção o número de usuários cadastrados, então, os números de pesquisadores, 987.654 cadastrados. Né? Então, acho que esses números, né, ilustram a complexidade, então, né, de toda a pesquisa, né? E, nesse sentido, então, vários desafios vão ser apresentados, né? Tanto para esse número enorme de pesquisadores, né, de instituições, de participantes de pesquisa. E aí eu queria comentar com vocês, então, um pouco sobre alguns dos temas, atuais, de pesquisa, né? Então, eu gostaria de dar destaque para as novas tecnologias, para a questão da privacidade e proteção de dados, para a qualidade e segurança e também para as questões de integridade científica, tá? Acho que aqui a gente tem, são temas, atuais que realmente apresentam, né, vários pontos para a nossa reflexão, né, e podem trazer vários, desafios, então, né, para todos os envolvidos, tá? A questão das novas tecnologias, então, né, pensando nos desafios, né, de bioética, aqui eu trago algumas
imagens de algumas notícias, né, retiradas do site da Rede Latino-Americana de Bioética, né, da Rede Bioética, que trazem, por exemplo, alguns temas como a edição gênica, né, a modificação genética, as questões de inteligência artificial, né? Então, toda essa questão, né, do avanço tecnológico, né, embora já lá, né, na década de 70, enfim, quando foi apresentado ali, né, o termo de bioética já fosse, né, um motivo para reflexão, esse avanço ele só vai trazendo novos desafios, né? Então, realmente, cabe uma reflexão, né, mais aprofundada, né, sobre todos esses pontos. Aqui, eu acho que é importante destacar, né, a importância de todas as instâncias envolvidas, né? Todas essas novas tecnologias vão trazer a necessidade, né, para os comitês de ética, agora falando um desafio de entender e para as instituições, né, que essas avaliações desses projetos de pesquisa, eles não vão conseguir ficar só no âmbito, né, do sistema CEP-CONEP. A gente vai precisar fazer uma interface, por exemplo, com outras instâncias regulatórias como a Anvisa. A gente tem muito o exemplo hoje, né, pensando assim, em avanço da questão dos produtos de terapia avançada, por exemplo, né, que eles são considerados medicamentos especiais e incluem, né, produtos de terapia gênica, produtos de terapia celular avançada, né, engenharia tecidual. Né? Então, todas essas pesquisas, assim, que lá atrás eram mais, né, pesquisas experimentais, pesquisas de bancada, hoje, né, já tem uma série de ensaios clínicos, enfim, nessa temática, né, e um grande desafio é a gente fazer uma avaliação adequada, né, e entender que a gente vai, né, precisar fazer uma reflexão, né, em outras instâncias também. Um outro ponto que eu acho bem importante, assim, pensando na questão das novas tecnologias, né, segue sendo a questão da análise dos riscos e benefícios, né, da gente pensar, conseguir, né, também fazer uma avaliação adequada, né, para que essas novas tecnologias realmente possam ser implementadas, né, de forma segura, né? Então, acho que aqui o desafio, né, também é que se façam, né, com todas essas novas tecnologias, uma transposição, né, para a prática clínica, né, de uma forma segura. A questão da inteligência artificial, por exemplo, né, nos leva a um outro desafio, assim, que eu considero bem atual, assim, para os comitês de ética em pesquisa, sobretudo, é a questão das pesquisas envolvendo análise e interpretação de grandes volumes de dados de grande variedade. Né? Hoje a gente tem assim todo um crescimento dessa área, né, da inteligência artificial, então das possibilidades que a gente tem que mudaram um pouco as nossas pesquisas, né? Então, se quer cada vez estudar, né, mais dados e se quer também ao mesmo tempo, né, a gente quer estudar todos esses dados, mas, né, tem toda uma questão de proteção também dos dados, né, em relação às pesquisas em grandes bases de dados. Né? Então, hoje a gente tem vários estudos, né, com aprendizado de máquinas, enfim, né, e vai exigir, né, um grande desafio, então, dos membros de comitê de ética em pesquisa, por exemplo, de entender, né, essas pesquisas e poder fazer uma avaliação, né, adequada dos aspectos envolvidos, tá? Hoje, acho que um grande desafio, né, para os pesquisadores, assim, é a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, né, a LGPD. Né? Então, a gente tem sempre, claro, foi uma preocupação, né, a questão da proteção dos dados, a questão da privacidade, enfim. Mas hoje, com a lei geral, né, a gente tem uma lei, então a gente não tem mais só as normativas e as resoluções, né? Então, acho que é bem um desafio, assim, que eu vejo, é que os pesquisadores se apropriem, né, da lei e possam, então, conseguir fazer realmente, né, a aplicação desses conceitos nas suas pesquisas, né?
E também, né, gera toda uma preocupação que talvez alguns, né, acabem não prestando tanta atenção no dia a dia, mas sobretudo, né, hoje isso tem que mudar, que é a questão, né, de um armazenamento adequado das informações, né, de tu saber que, por exemplo, usar, né, um pendrive, né, pode ser perigoso, que a gente tem, né, uma obrigação agora, né, legal, né, de proteger, né, esses dados pessoais sensíveis, né. Então, acho que hoje os pesquisadores, assim, é um assunto que tem se discutido muito, né, a proteção de dados, no sentido de alerta, né, para os pesquisadores de que coisas do dia a dia que a gente não se dá muito conta, né, pode estar expondo realmente, né, uma informação, né, de um participante de pesquisa, por exemplo. Então, acho que aí é um dos grandes desafios que a gente precisa se apropriar também. Acho que o desafio é, né, a gente tem possibilidade também de lidar, né, cada vez mais com pesquisas, né, que usem um número grande de informação, né, que possam varrer, por exemplo, bases de dados e, ao mesmo tempo, a gente tem que garantir, né, essa proteção também. Né? E isso também implica num desafio para as instituições, né, de conseguir realmente implementar a lei, né, fazer ela realmente, né, ser utilizada. Então, realmente é um assunto assim que tem, né, movimentado bastante, assim, tem sido um desafio. Pensando assim, né, a nível nacional, a gente ainda não tem, pensando, né, Comissão Nacional de Ética e Pesquisa, a gente não tem, por exemplo, uma resolução, a gente não tem ainda um ofício, uma carta circular, né, que defina um pouco melhor, assim, né, a questão da lei e as pesquisas, né? Então, acho que o desafio nesse momento, assim, é, né, maior, é conhecer a lei, mas ao mesmo tempo a gente não tem, assim, um documento específico, né, que oriente os pesquisadores nesse sentido. Tá? Gravando um pouquinho, deixa eu tentar mais uma vez aqui. Bom, um outro ponto, então, né, daqueles temas atuais que eu coloquei ali, eu acho que tem sido realmente o maior desafio, pelo menos dos últimos 2 anos, né, são as questões voltadas, né, para a qualidade e segurança das pesquisas, né? Então, nós ainda estamos em pandemia, né? Por mais que as coisas estejam muito mais tranquilas, né, aparentemente, mas esses 2 últimos anos, assim, apresentaram muitos desafios, né, para todos, né? Então, para todos os pesquisadores, para os comitês de ética, para as instituições, né, para os próprios participantes de pesquisa, né? Então, a pandemia trouxe algumas preocupações, né, com qualidade e segurança, assim, que já não eram desafios, né? Por exemplo, exemplos práticos, assim, a própria questão do processo de consentimento, né? Aplicação e uso de um TCLE num documento físico, né? Em tempos de pandemia, assim, quando começaram as primeiras pesquisas, né, sobre o vírus, né, com pacientes com Covid-19, suscitou toda uma questão, mas será, né, que eu aplicar o termo de consentimento em papel, eu não vou estar, né, trazendo um risco de exposição, né, tanto para o pesquisador que obteve aquele consentimento, como para a equipe que vai fazer a guarda daquele documento, né? Tiveram que ser pensadas questões sobre a execuibilidade das pesquisas, né? Se frente o desconhecimento do vírus, né? Bom, toda uma questão de se a instituição tinha uma estrutura, né, adequada para que essa pesquisa pudesse ser desenvolvida,
né, a questão dos EPIs também, enfim, né, acho que as questões de biossegurança, assim, né, trazidas pela pandemia, né, foram bastante importantes, né. Uma outra questão, assim, que eu acho que foi um grande desafio, assim, embora né, já se desenvolvessem pesquisas em ambiente virtual, né? Então a gente teve toda uma migração, né, daquelas pesquisas, né, quem podia realizar uma pesquisa em ambiente virtual, né, acabou fazendo uso desses recursos, né? E nesse sentido também, né, tiveram desafios de como conduzir adequadamente. Né? Em relação às pesquisas em ambiente virtual, inclusive, né, teve todo um conjunto de orientações da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, né, sobre como fazer, né, adequadamente, né, o desenvolvimento dessas pesquisas, né, também abordando, né, questões, né, da proteção de dados, né, que eu tinha falado anteriormente. Então, realmente, assim, foi uma mudança, né, a questão da pandemia, assim, em relação a pesquisas que a gente estava acostumado a lidar, né, assim, né, de forma física, que tiveram, né, que migrar para um ambiente virtual, né, e aí, a partir daí, então, né, os pesquisadores tiveram que realmente se apropriar, né, de como fazer essas pesquisas, adequadamente, tá? Um outro ponto, acho que importante em relação à segurança, assim, que a pandemia trouxe, pelo menos assim, trouxe mais reflexão, né, no sentido dos ensaios clínicos, por exemplo, terem um plano, né, adequado de análise de eventos adversos, né, de se pensar que ensaios clínicos precisam de um comitê independente, né, de monitoramento de dados de segurança, né. Então, houve toda uma preocupação também de que essas pesquisas, né, que foram desenvolvidas, né, de forma mais rápida que o usual, né, avaliadas de forma mais rápida que o usual, né, que elas fossem executadas seguindo todo o rigor ético, né? Então, todo o rigor científico. Mas o que eu acho interessante, que embora tenham sido desafios, assim, trouxe para reflexão sobre como que a gente estava conduzindo as pesquisas, né? No sentido de, será que todos, né, esses cuidados, assim, estavam sendo observados, por exemplo, pelos comitês de ética? Né? Acho que fica essa reflexão, assim, acho que né, pensou muito, assim, sobre a qualidade, né, e a segurança das pesquisas, né? Nesse período se discutiu muito, né? Acho que um outro desafio, assim, um outro desafio foi no sentido, né, de tornar mais compreensível, né, para a sociedade a questão das pesquisas, assim, aconteceram muitas dúvidas, né, nesse período, assim, informações falsas, né, uma série de questões aí que nós vimos, né, acontecer, né, então acho que outro desafio, assim, bem importante desse período, né, e que suscitou muita reflexão, né, foi transmitir, né, para a sociedade, assim, informações, né, verdadeiras, né, e né, que esclarecessem, então, né, as pessoas sobre, né, uma conduta, um desenvolvimento adequado das pesquisas. Bom, tiveram também, né, algumas situações, né, de inadequações éticas, assim, né, então acho que é importante destacar, assim, né, por isso eu quis fazer um pouco um resgate histórico aqui no início da fala, né, para a gente pensar, né, que a reflexão sobre adequação ética, ela é um desafio constante, né, que trago para vocês, né, não tem como deixar de mencionar, né, o estudo com proxalutamida, né, que aconteceu agora, né, recentemente, né, onde,
né, foi uma pesquisa aprovada, né, pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, mas que os pesquisadores, então, desenvolveram ela, né, de uma forma diferente do aprovado, né, em termos do número de participantes de pesquisa, né, de aumentar o número de participantes, de realizar a pesquisa em outros locais, né, que não o local de aprovação da pesquisa, né? A questão da seleção dos participantes também, né, da proposta no estudo de uma forma, né, na verdade foram incluídos mais, né, participantes mais graves, né, do que o que tinha sido aprovado, né, então suscitou, né, uma série também de questionamentos sobre a segurança do estudo, né, um estudo no qual ocorreram muitos óbitos, né, então, toda essa situação, né, teve que ser realmente, né, melhor avaliada pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, né, chegou até a Procuradoria-Geral, enfim, né, que acho que segue investigando, né, todo esse estudo irregular, né, mas também, assim, houve toda uma necessidade, né, de elucidar a sociedade, assim, realmente esses fatos, né, porque ao mesmo tempo que, claro, precisa se denunciar, né, uma pesquisa que está sendo realizada de forma inadequada, por outro lado, né, com toda essa exposição na mídia que a gente teve, né, das pesquisas, né, nesse período as pessoas começaram a falar mais sobre pesquisa, né, virou, né, um ponto de pauta, né, de conversas entre familiares, conversas entre amigos, né, então, assim, também teve todo, né, uma necessidade de um esclarecimento, né, de que houve, né, toda uma avaliação daquela pesquisa, mas que ela tinha sido conduzida de uma forma, né, diferente, né, do aprovado, né? Então, eu acho que aqui são, né, os desafios, assim, que foram trazidos aqui nesse momento nosso de pandemia. Um desafio que considero bem recente agora é a retomada, né, de todas as pesquisas. Muitas pesquisas ficaram, né, paradas, né, nesse período de pandemia, assim, né, o que também exigiu toda uma adequação em termos, né, de garantir, né, a segurança dos participantes das pesquisas em andamento, bom, né, participantes que estavam realizando, por exemplo, um ensaio clínico, né, como garantir, né, a segurança, garantir a continuidade, né, da pesquisa, né, num momento de restrição, né, física, onde não se podia circular muito nas instituições, enfim, então teve todo, né, esse desafio aí também, né, para os pesquisadores e para as instituições para, né, garantir realmente a segurança, né, dos participantes que já eram participantes de pesquisa. Né, e agora também é todo o desafio de, né, retomar essas pesquisas, né, mesmo num momento onde, né, a gente está vivendo assim como se não houvesse mais a pandemia, mas permanecemos em pandemia, né? Então é um momento assim bem desafiador assim para as questões envolvendo a qualidade e segurança, né? Um outro ponto foi um desafio assim, né, em relação aos estudos de vacina, por exemplo, todas as questões de quebra de cegamento, né? E um desafio grande das equipes de pesquisa, né, e dos comitês de ética em pesquisa também foi garantir, né, que os aspectos éticos fossem preservados, mas também, né, que houvesse assim uma ponderação com os aspectos metodológicos também, né, nessa questão da quebra de cegamento, né? Então foram vários desafios do período nessa temática. E então, assim, acho que toda essa, né, reflexão assim sobre essa, né, pesquisa que eu citei para vocês, assim, me traz um outro desafio que eu acho que é bem atual, que é a questão da integridade da pesquisa, né? Eu acho que esse é um desafio, assim, que tem que estar, né, em mente, assim, para todos os pesquisadores, né? Então, a gente tem que preservar a integridade da pesquisa, né? Um compromisso dos pesquisadores, um compromisso das instituições,
Eu acho muito interessante esse documento da Academia Brasileira de Ciências, que trata do rigor e integridade na condução da pesquisa científica, né? Ele traz alguns dos princípios gerais da integridade de forma assim muito clara, né? De forma muito acessível, né? Para os pesquisadores, para os alunos. Então, cada vez mais essa discussão sobre a integridade, ela se faz necessária nas instituições, né? A gente tem vários exemplos de instituições que têm, né, documentos que abordam, né, as questões de integridade na pesquisa, né? E eu acho que esse é o caminho, assim, para que a gente possa garantir a adequação ética das pesquisas. Então, aqui eu só trago, né, ilustrando para vocês alguns dos princípios, né, como a honestidade, né, a questão do cuidado na coleta, do armazenamento e tratamento de dados e informação, né, a questão do respeito, né, aos participantes, né, da pesquisa, né, sejam eles seres humanos, animais, enfim, as questões, né, relacionadas à veracidade, né, à responsabilidade. Então, acho que é um grande desafio, assim, né, que todos os pesquisadores realmente sigam, né, esses princípios, né? E é um desafio grande de quem atua na área como professor, enfim, né, e tem toda essa questão de realmente passar, né, esse conhecimento para os alunos. Aqui eu trago um exemplo de uma notícia, assim, da Folha, né, que trouxe alguns exemplos aqui de más condutas científicas, né, e a grande questão, assim, do título, né, da matéria diz Cultura sólida de integridade na pesquisa ainda engatinha no país. E aborda várias situações de más condutas científicas, como autoplágio, plágio, né, a produção salame, as questões, né, de coautoria, mas sem realmente, né, o pesquisador ser um autor, né, a própria questão do roubo de ideias, né, então uma série, né, de más condutas, assim, que tem que ser realmente evitadas, né, pelos pesquisadores. E aí, pessoal, né, pensando nessa questão, né, da reflexão sobre a adequação ética das pesquisas, né, acho que é importante, então, mencionar os casos de fraude, né, de fraudes nas pesquisas, assim, que impactam muito, né, na questão depois assistencial. Né? A gente estava falando do avanço tecnológico há pouco, né, das novas tecnologias, né, e da questão da transposição para assistência, e a fraude na pesquisa, ela, né, torna isso bem Pessoal, complicado. próximo um pouquinho aqui de horário do foguete, pode ser? Tem alguém que tá com áudio Luísa, por ativo, é a favor, Luísa. feche o áudio, por gentileza. Obrigada. Obrigada, Luísa. Então, só dando continuidade, então, essas questões, né, de fraude, elas realmente impactam, né, negativamente depois na transposição da assistência, tá? Esse caso aqui, né, de um pesquisador, um sul-coreano, ele foi capa da Science em 2005 e era, né, a primeira suposta clonagem de células-tronco a partir do embrião humano, né? E depois de alguns anos, em 2009, né, esse pesquisador foi condenado por fraude, né, desvio de verba e fraude, né? Então, nos faz assim pensar, né, na qualidade também, né, dos artigos que a gente tem acesso, enfim, né, na importância das retratações. Esse artigo foi retratado, né, mas esse pesquisador hoje, né, depois de anos, ele segue pesquisando, né, mas o que eu queria destacar para vocês, assim, né, como um desafio, assim, para os pesquisadores, que a gente tem que ter consciência, né, é que na própria divulgação, né, dos resultados dessa pesquisa, né, teve uma mobilização, tiveram selos comemorativos dessa pesquisa com células-tronco, né? E aqui, se vocês olharem o detalhe dos selos, ele mostra bem, né, a questão da esperança, né? Da esperança de que as pesquisas um dia libertariam, né, as pessoas paraplégicas das cadeiras de rodas, né? E aí vocês vejam aqui, as pessoas estão na cadeira de rodas, depois elas estão felizes, depois elas estão tendo um relacionamento, né? O quanto, né, isso
impacta, né, para o participante de pesquisa, para o paciente, né, essa expectativa toda, né? E aí depois saber que é uma pesquisa que era uma fraude, né, o quanto, né, isso realmente, né, é algo negativo, né? Então, acho que a gente tem que ter muita consciência e também, né, um desafio é, né, que a gente possa também, né, fazer uma análise crítica dos artigos que a gente lê, das pesquisas que a gente tem acesso, né? Acho que isso é bem, importante também. Um outro exemplo mais recente aqui, a gente tem a questão, né, da fosfetanolamida, não sei se vocês lembram, há alguns anos, né, foi um outro momento no nosso fato histórico, assim, que por alguns anos, quando alguém estiver, né, ministrando uma disciplina de bioética, uma nova conferência, né, uma palestra pode, né, acho que provavelmente vai entrar nos próximos livros como um dos casos paradigmáticos também, né, da bioética, porque, né, é um caso que bem importante, assim, no sentido de ter envolvido, pensando lá nos aspectos, né, que a gente estava ali pensando, assim, né, existem vários aspectos envolvidos em cada situação, né, esse envolveu também uma questão, né, toda legal também envolvida, né, então era uma substância que ela, um pesquisador, né, de uma universidade de São Paulo, então, né, produziu ali a substância, né? Enfim, fez uns primeiros estudos, mas depois, né, essa substância passou a ser fornecida pela universidade, que inclusive, né, tinha ali uma questão legal, uma obrigatoriedade de realmente, né, entregar a substância, né? Então teve todo um apelo popular, né, para que mesmo, né, não tendo dados suficientes, não tinham, né, pesquisa suficiente, não tinham todas as etapas da pesquisa, né, envolvendo seres humanos cumpridas, e mesmo assim, né, teve toda uma manifestação, né, de pacientes com câncer, assim, pelo direito de usar a fosfetanolamina, né, então a gente vê, né, aqui, assim, trouxe só para ilustrar aqui também outra notícia, né, que saiu na mídia há alguns anos, mas que dizia assim, acho que ilustra bem, né? Manifestação pela liberação da fosfetanolamina. Quem tem câncer tem pressa, né? Então eu acho que, de novo, né, a responsabilidade dos pesquisadores, né, o desafio da gente entender, né, que a gente está lidando com pessoas, né? A gente vai ter, as pessoas têm expectativas, né? Nós, como pesquisadores, então a gente tem que, né, fazer essa reflexão de conduzir as nossas pesquisas da forma mais adequada, né, possível, né? Então, buscando as informações, né, participando de eventos, né, acessando materiais que possam, né, subsidiar as nossas reflexões. Acho que aí é, né, um papel assim nosso, tá? Como pesquisadores. Pessoal, tem vários locais que vocês podem, né, buscar para aprofundar os temas, né? Por óbvio é que a gente está numa conferência, né, com um espaço de tempo bem restrito, né? A gente teve ali uns probleminhas técnicos no início também, né? Demorou mais uns minutinhos, tá? Mas tem muitos materiais disponíveis, né, e de boa qualidade. Então, deixo aqui alguns sites para vocês, vou mencionar, né? O site do Conselho de Saúde, então, né, que vai dar acesso para vocês. A Comissão Nacional de Ética em Pesquisa tem muito material, tá? O site da CONEP, ele está muito organizado, né, em termos de tanto, né, da explicação do que consiste, né, a avaliação do sistema CEP-CONEP, dos documentos disponíveis, né, vai auxiliar vocês a entender todas as questões de tramitação que às vezes assim, não deveriam ser, não deveria ser um grande desafio, mas muitas pessoas, né, colocam como um desafio as questões de mexer na plataforma Brasil e essa tramitação entre comitês e que às vezes demora, né, e muitas vezes realmente é um desconhecimento, né, do pesquisador de como manejar, né? Mas assim, sugiro fortemente que vocês acessem, né? Realmente o site tá muito, né, mais objetivo, né? Mais claro para os pesquisadores, né? Tem também muitas informações sobre os participantes de pesquisa
Então, acho que é importante também para os pesquisadores, assim, entenderem o ponto de vista do participante de pesquisa, né, para poder fazer uma reflexão melhor sobre a adequação das suas pesquisas. Tem o site da Anvisa, que tem muitas informações, né? Então, pensando nessas questões dos avanços, né, das novas tecnologias, assim, acho que é importante se apropriar, assim, desses materiais, né? A gente não esquecer que por mais que, né, dependendo do grau acadêmico que se estiver, né? Aqui a gente está numa conferência que certamente tem vários acadêmicos, né, nos escutando, mas assim, por mais que, né, seja um pouquinho fora da nossa realidade, mas a gente entender que tem várias instâncias, né, que vão, né, poder avaliar os projetos de pesquisa, assim, que tem pesquisas que realmente necessitam, né, um olhar, né, de todas essas instâncias, acho que é muito importante para todos, assim, né. A própria plataforma Brasil, pessoal, tem muito material também, tá? E cada um daqueles itens coloridinhos ali, até não foi a intenção, né, mostrar para vocês aquela hora, mas cada um daqueles itens tem informação, né, para os pesquisadores. Então, é bem importante, né, que vocês usem o tempo, né, para olhar ali e clicando, né, poder pensar, ah, mas o que que eu, né, pensar sobre coisas que vocês podem se aprofundar mais, né? Ah, eu não entendo muito, né, da questão de uso de material biológico em pesquisas, então vou, né, ver o que que tem de material, né? Procurem, busquem, né, informações. Sugiro para vocês, né? Tem o site da Rede Bioética, que tem muitos temas atuais, assim, eu usei, né, ali alguns exemplos nos slides anteriores, então tem várias reflexões ali, então, né, que vocês podem também ler um pouco mais, né, refletir. Nós temos uma revista, né, de bioética nacional, a revista Bioética, vinculada ao Conselho Federal de Medicina, que tem muitos estudos, muitos artigos, já faz, se eu não me engano, acho que ela já tem 30 anos, a revista também, então tem muitas publicações, né, sobre temas variados, né, e aí vocês podem realmente, assim, né, focar, né, nos assuntos de mais interesse, nas reflexões de mais interesse de vocês. Sugiro também, né, o site de bioética, né, do professor Goldin, assim, acho que é bem completo, é um site que tem muita informação, assim, histórica, né, documentos, né, reflexões, muitos casos que vocês podem consultar também. Agora, na época da pandemia também, né, foi todo construído um blog para tratar essas questões de Covid e bioética, né, acho que vale a pena. E tem tantos outros sites da Sociedade Brasileira de Bioética, enfim, que podem auxiliar vocês, né, a conhecer os temas que estão sendo discutidos, né, e refletir um pouquinho mais, tá? Mas realmente, assim, acho que os desafios, né, a pesquisa apresenta vários desafios, né, para todos os envolvidos e a bioética pode auxiliar a refletir, né, sobre esses desafios, não propriamente dar as respostas, né, mas fazer a gente pensar um pouquinho sobre alguns temas, tá? Então, agradeço muito a atenção de todos vocês, assim, queria dizer que, claro, os desafios estão aí, né, mas a gente, né, tem muita forma, né, de buscar mais conhecimento, de refletir, mas queria deixar uma mensagem positiva para vocês depois, né, que também os referenciais de ética podem, né, nos ajudar a nos aprimorarmos, né, como pesquisadores, né, então lembrar da ética das virtudes, né, e tem algumas virtudes tão importantes para a pesquisa, né, que os pesquisadores devem considerar como a boa-fé, a humildade, a generosidade, a temperança, né, a prudência. Então, acho que temos que ir também atrás de referenciais da ética, né, nos aprofundarmos mais realmente, né, para que a gente possa ser melhor pesquisador, melhor trabalhador, né, na área das pesquisas. É isso aí, pessoal. Agradeço vocês. Claro que foi uma conferência, né, breve, só alguns pontos, né? Acho que eu trago bem, assim, desafios que eu vejo na minha prática, né, de atuação. É claro que tem muitos outros temas, assim, né, para serem abordados,
né? Mas alguns, né, procurei trazer algumas coisas também que foram abordadas em momentos anteriores, né, no próprio simpósio do ano passado, né? A questão da proteção de dados, né, foi abordada, os desafios da pandemia também, assim, né? Então eu acho que só para, né, mostrar para vocês assim que está tudo realmente, né, conectado assim, né? Hoje mesmo eu vi que teve um mini curso, né, sobre a questão da apreciação ética, né, dos projetos, né? Então tudo isso é importante, realmente. São desafios em maior ou menor grau, eu acho, assim, tem os desafios, né, mais né, de dia a dia, né, e tem aqueles desafios, assim, que vão envolver mais aspectos, assim, que realmente, né, vão levar a uma reflexão mais aprofundada. Era isso, então. Agradecemos a nossa convidada pela forma brilhante como conduziu o tema, né? Esse tema tão atual, que é voltado às questões de bioética e como isso tem se dado, né, nesse período de pandemia, né, nessas questões contemporâneas. Se possível, Gabriela, gostaria de avançar alguns minutinhos para a gente tentar responder as perguntas. 5 minutos apenas, é possível? Vanessa, na verdade, de repente vocês me passam, quem sabe, as perguntas, assim, que a gente possa, né, para fazer uma discussão mais aprofundada, posso também, fica aqui o meu contato, assim, e as pessoas podem me procurar também, assim, acho que de repente tu pode trazer para todo mundo os pontos, eu não pude ver ali o bate-papo, mas acho que em 5 minutos vai ser difícil responder as perguntas, assim, né? Então, minha sugestão é mais que pontualmente aí os envolvidos, né, os participantes que estão hoje aqui, né, nos prestigiando nessa conferência, possam entrar em contato, a gente possa conversar. Certo, então eu vou pedir a gentileza das participantes que fizeram perguntas, então, de mandar para o e-mail da Gabriela, certo? Que ela deixou o seu contato. E nós agradecemos, então, a sua disponibilidade e encerramos a nossa conferência, então. Gabriela, muito obrigada. Obrigada, Vanessa. Estava dando uma olhadinha aqui nas perguntas, são bem variadas mesmo, assim. Então, Sim, desde são poucas, mas bem envolvendo outros, variadas. bastante aspectos aqui, assim. Então, acho que realmente a gente pode, né, conversar um pouquinho mais em outros momentos para aprofundar. Mas o pessoal colocou ali desde as questões de racismo, questão do enfrentamento das notícias falsas, né? Mais Inteligência questões, artificial, a mais primeira. questões da Isso. inteligência artificial, né? Então, acho assim, tem muito material, assim, né, nesses sites que eu trouxe ali para vocês, mas fico realmente à disposição depois, né, de quem quiser entrar em contato, assim, e poder também, né, contribuir, assim, com mais alguma reflexão, assim, mais algum esclarecimento sobre o tema. Mas acho que em relação ao adiantado da hora, se a gente for assim parar cada uma delas, assim, né, abre pontos para discussão assim bem grandes. Acho que a gente vai passar muito aqui do previsto. Certo, muito obrigada. Então tá, pessoal, muito obrigada e uma boa tarde. Agradeço mais uma vez a organização do evento pela oportunidade.
Maria Helena, a gente vai continuar nessa mesma sala? Não, gente, vocês vão ser catapultados nesse exato momento. Catapultado.